Olá, meus irmãos, aqui quem vos fala é o seu amigo, pastor Rogério Faria, passando aqui para deixar com você uma palavra de Deus para os nossos corações no sábado, pela bondade e misericórdia de Deus. Nós trouxemos ali uma palavra para a igreja, o Senhor colocou nos nossos corações. E, aliás, todo sábado pela manhã, às 9 da manhã, nós temos a consagração, um trabalho que está na direção das nossas irmãs ali da Rocha Eterna. E ali nós deixamos uma palavra e o Senhor falou grandemente para nós, que se encontra em 2 Crônicas, capítulo 1, versículo 7 ao 12, segundo livro das Crônicas, capítulo 1, versículo 7 ao 12. Nós lemos aqui nessa versão, a nova versão atualizada, que diz assim, irmãos: Naquela noite Deus apareceu a Salomão. Ele disse: Peça-me o que quiser e eu lhe darei. Salomão respondeu: Tu foste muito bondoso para com meu pai Davi e me fizeste rei em seu lugar. Agora, Senhor Deus, que se confirme a tua promessa a meu pai Davi, pois me fizeste rei sobre um povo tão numeroso quanto o pó da terra. Dá-me sabedoria e conhecimento para que eu possa liderar esta nação. Pois quem pode governar este teu grande povo? Deus disse a Salomão: Já que este é o desejo do seu coração, e você não pediu riquezas, nem bens, nem honra, nem a morte dos seus inimigos, nem vida longa, mas sabedoria e conhecimento para governar o meu povo, sobre o qual o fiz rei, você receberá o que pediu, mas também lhes darei riquezas, bens e honra, como nenhum rei antes de você teve e nenhum depois de você terá. Então nós falamos sobre a respeito de Salomão. Sei que você conhece, sei que muita gente conhece, mas a palavra de Deus, ela não se renova porque não envelhece, mas ela renova a nós que lemos, meditamos e se alimentamos da palavra. Nós somos renovados. Ele renova as promessas também nas nossas vidas, mas a palavra, ela não envelhece. Então, este homem pediu a Deus, conforme nós lemos aqui, no segundo livro das Crônicas, capítulo 1, 7 ao 12, que Deus disse a ele: Peça-me o que quiser e eu lhe darei. E eu lhe darei. E o pedido de Salomão, o desejo de Salomão era conhecimento e sabedoria. Ele pediu a Deus conhecimento e sabedoria, para que ele poderia liderar a nação. E ele disse que quem pode governar este teu grande povo? Aí Deus disse a Salomão: já que este é o desejo do seu coração, você não pediu riqueza, não pediu bens, não pediu honra, não pediu a morte dos seus inimigos, nem vida longa, mas sabedoria e conhecimento para governar o meu povo, sobre o qual o fiz rei, você receberá o que pediu, mas também lhe darei riquezas, bens e honra, como nenhum rei antes de você teve e nenhum depois de você terá. Bom, Salomão, nós falamos ali na nossa pregação que quem não gostaria de ter um conselho, deste homem chamado Salomão. Nós temos hoje na família alguns que têm seus pais. Eu não tenho os meus, já dormem no Senhor, mas tive grandes conselhos de meus pais. Tive avós também e tios que ainda tenho, e sou tio também, é claro. Mas às vezes nós temos algo para fazer, algo difícil,
e nós olhamos para um lado, olhamos para o outro e procuramos alguém para nos ajudar em alguma decisão difícil, né? E é muito bom a gente ter pessoas sábias, experientes ao nosso lado, para que nós venhamos pedir ajuda para nós não tomarmos algum tipo de decisões precipitadas. Então imagine a pessoa que tinha Salomão, né, para pedir um conselho, para decidir algo difícil. Nós vemos aí na história de Salomão, aquela história daquelas duas mulheres, né, que uma perdeu o filho e ali trocou, né, e vou aqui resumindo, para a gente não ficar muito longo o vídeo aí. E a uma dizia, é meu filho, a outra dizia, é meu filho, a outra dizia, é meu, e Salomão ali, Deus deu a ele sabedoria para ele dar um ponto final. E ele julgou ali no amor de mãe, né? Mandou partir a criança, chamou o carrasco, aquela coisa que você conhece, essa história maravilhosa. E mandou dividir a criança, dar a parte para ela, dar uma parte para a outra, e o amor, e a outra disse, faz isso mesmo, nem eu nem ela. E ali ninguém estava vendo. Talvez alguém pensou, Salomão não está fazendo como o pai dele, vai aprovar a morte de um inocente por causa disso, aquilo. Não teria outro jeito melhor para fazer, talvez alguém, estou aqui conjecturando. Mas aí o amor da mãe verdadeira falou, não pode dar o filho a ela, chorando desesperadamente, poupe a vida da criança. E ali Salomão olhou, pode dar o filho a ela, que ela é a mãe. Então, um homem sábio e ter conselho nas horas difíceis de nossas decisões, né? Ter essas pessoas sábias para nos ajudar é muito bom. Não despreze os seus avós, não despreze os seus pais, não despreze os seus tios. Aliás, não despreze aqueles que têm uma vida mais longa, uma pessoa mais experiente, mais vivida, né? Quem sabe aí um melhor amigo, mas tem que confiar bastante, né? Um amigo realmente que você confia, né? Aquele que nunca te deixou na mão, aquele que te deixou na mão, sei, 1, 2, 3 vezes, não é seu amigo, você pode ter certeza disso. E a Bíblia, temos a palavra de Deus, que temos diversos conselhos, né, irmãos? Mas eu quero falar deste homem chamado Salomão, né? Como este homem viveu. É uma pincelada, é uma coisa rapidinha para nós entendermos. E ali na nossa pregação, no sábado pela manhã, na nossa igreja evangélica Assembleia de Deus Rocha Eterna, tivemos a bondade de Deus que Deus nos deu essa palavra, nos alimentando ali. Quando Deus perguntou, eu baseei aqui nesta pergunta que Deus, ao aparecer a Salomão, disse assim, no livro de 2 Crônicas, capítulo 1, versículo 7 ao 12, que ele disse assim, peça-me o que quiser e eu lhe darei, né? Peça-me o que quiser e eu lhe darei. Irmãos, isso aqui é Deus. Não é nenhum gênio da lâmpada de Aladim. Então nós falamos lá na igreja sobre este filme bastante conhecido, que as pessoas conhecem, muito conhecido, né? O camarada acha uma lâmpada, chamada de lâmpada de Aladim, e ali ele se esfrega e ali sai um gênio, e diz com ele, peça-me tudo o que você quer e eu lhe darei. Aí dá ali a ele 3 pedidos, faça-me 3 pedidos, que eu vou, né, te conceder. As pessoas só iam olhar só para elas, é claro, riqueza. Outros iam pedir uma bela mulher, outro ia pedir um belo marido, um belo homem, enfim, um casamento, riqueza, morar em frente à praia. E hoje, como está na onda das internet, muitos iam pedir muitas curtidas, muitos compartilhamentos, muitos comentários, né, muitos inscritos no YouTube, por exemplo, muitos seguidores nas suas redes sociais. É isso que ia pedir o gênio da lâmpada. Mas aqui não é um gênio. Aqui é o Deus Todo-Poderoso, que por amor a Davi, o seu servo, o pai de Salomão, disse, ele pede-me
tudo que você quiser. Alá, peça-me o que quiser e eu te darei. Louvado seja o santo nome do Senhor dos Exércitos, né, irmãos? Não é um gênio da lâmpada, né? Qual seria o seu pedido e o meu pedido? Vamos ser sinceros, você pode até deixar aí nos comentários aí, né? Qual seria o seu pedido? Com certeza ia ser mais visando o seu lado, né? Uma casa na praia, como eu já falei, aquela coisa toda, né? Mas Deus concedeu um desejo a um homem, né? Deus concedeu o desejo de Salomão, né? Ele poderia escolher muitas coisas, irmãos. Olha, ele poderia escolher riquezas. Mata um amigo aí, um inimigo, aliás, né? Matar amigo. Tem gente que finge que aparenta ser amigo, mas não é. Tem um ditado popular que diz aí que nem tudo que reluz é ouro. Então tem muita gente que disfarça que é amigo e disfarça tão bem, mas Deus, ele revela, não deixa escondida não. Deus é grande, Deus é bom com aqueles que temem a Ele, que obedecem a Ele. Mas ele poderia pedir o que ele quisesse, irmão, que Deus não deu a ele. Peça-me, mas desde que seja assim. Não, peça-me o que quiser. Mas ele escolheu algo tremendo. Ele escolheu sabedoria. Esse homem chamado rei Salomão, o grande rei Salomão, filho do grande rei Davi, um homem segundo o coração de Deus. Salomão escolheu sabedoria. Porque você vê que quando Deus, lá em 2 Crônicas 1, 7 ao 12, ele responde a Deus assim: tu foste muito bondoso para com meu pai Davi e me fizeste rei em seu lugar. Agora, Senhor Deus, que se confirme a tua promessa a meu pai Davi, pois me fizeste rei sobre um povo tão numeroso quanto o pó da terra. Dá-me sabedoria e conhecimento para que eu possa liderar esta nação, pois quem pode governar este teu grande povo? Aí Deus viu a sinceridade do pedido de Salomão e disse: já que este é o desejo do seu coração, e você não pediu riquezas, que tem muita aí hoje aí, mas abrindo parênteses aqui, que quer riqueza. Alguém falou que venha para a igreja, venha para o Senhor Jesus, seus problemas vão acabar. Você vai ser rico, vai ter a melhor casa, vai ter 2, 3 carros na garagem, vai morar na frente de praia. São essas falsas propagandas que estão fazendo por aí e muitos estão acreditando, né, irmão? Mas Jesus falou que no mundo teremos aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Então Salomão não pediu riquezas, Salomão não pediu bens, Salomão não pediu honra, e muito menos a morte dos seus amigos, dos seus inimigos. Misericórdia, se meio que esse negócio de morte de amigo, mas a morte dos seus inimigos, né? Então, deixa eu virar para cá um pouquinho, que o raio do sol já está pegando aqui e atrapalha um pouco a imagem. Nós estamos aí pela manhã, o sol já está aparecendo, né? Então, veja bem, pede a morte dos seus inimigos. Quando o Evangelho de Jesus vai dizer que se o seu inimigo tiver fome, você tem que dar de comer. Se tiver sede, tem que dar ele de beber, né? Nas suas necessidades, não é seu amigo. Fazer o bem amigo, qualquer hipócrita religioso faz. Mas fazer bem àqueles que te aborrecem, só aqueles que realmente tiveram encontro com Jesus e vivem e tem os mesmos sentimentos que houve no Senhor Jesus, né? Fazer bem a quem te faz bem é fácil. Quero ver fazer bem a quem te faz mal. É isso que é complicado, é o mais difícil. Mas isso é evangelho, irmão. Isso é evangelho de Jesus. Não é um Jesus genérico que estou ensinando por aí, não, irmãos. Que matam em nome de Jesus, que são a turma do ódio, né? O ódio gospel. Isso aí não é de Deus, não, irmão. Isso é demônio. Porque o diabo se transforma em anjo de luz. Tem enganado muita gente. Cuidado. Cuidado. O evangelho de Jesus é compaixão, é misericórdia, é longanimidade e vai embora. É o fruto do Espírito.
Amém? Então, Salomão pediu a Deus sabedoria. E por isso que eu estou falando, se tivesse uma pessoa como Salomão para nos dar conselho, que coisa maravilhosa, irmãos. Nós conhecemos a história de Salomão, a rainha de Sabá, quando vai lá, porque ela ouve falar de Salomão e ela fala, poxa, bendito é aqueles que sentam na tua mesa, que trabalham, os seus empregados, enfim. Porque ela viu que, além do que ela presenciou, ela disse, é muito mais do que me falaram, que chegou ao meu conhecimento. A glória, né, das coisas de Salomão ali e tal. O que Deus fez na vida de Salomão e quem era Salomão. Então a gente temos que pedir a Deus, é isso aqui, irmãos, é aquilo que vai contribuir na obra do Senhor. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E Deus acrescenta as demais coisas. São as coisas que a gente precisa também. Então, quando Salomão disse, tu foste muito bondoso para com teu servo, meu pai Davi, pois ele foi fiel a ti e foi justo e reto de coração. E tu mantiveste grande bondade para com ele, e lhe deste um filho que hoje se assenta no seu trono. Salomão falando de si mesmo. Agora, Senhor meu Deus, fizeste o teu servo reinar em lugar de meu pai, mas eu não passo de um jovem e não sei o que fazer. Teu servo está aqui entre o povo que escolheste, um povo tão grande que nem se pode contar. Dá, pois, o teu servo um coração cheio de discernimento para governar o teu povo e capaz de distinguir entre o bem e o mal, pois quem pode governar este teu grande povo? O pedido de Salomão agradou a Deus. Isso você encontra lá em 1º livro dos Reis, capítulo 3, versículos 5 ao 10. Li aqui na versão, na nova versão, no linguajar de hoje, podemos dizer assim. Então, Deus deu a Salomão sabedoria, discernimento extraordinário e uma abrangência de conhecimento tão imensurável quanto a areia do mar. Então eu quero dizer para você que Deus quer nos abençoar, mas nós temos que, em primeiro lugar, ser obedientes. Você não precisa correr atrás de bênçãos, você não precisa correr atrás sei lá, tem gente batendo cabeça para cima e para baixo, desesperadamente querendo receber isso, querendo receber os dons, querendo receber as bênçãos. Tudo isso lhe alcançam quando você tem a sua vida no altar. Porque a Bíblia vai dizer, irmãos, que o temor do Senhor, olha aqui, Salmos de número 111, versículo 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Todos que cumprem os seus preceitos revelam bom senso e ele será louvado para sempre. O que é temer a Deus? É ter medo de Deus? Não. Temer a Deus é honrar a Deus, é respeitar a Deus, é amar a Deus de todo o coração. Ou seja, significa viver por Ele, para Ele, e viver para honrar e glorificar o nome do Senhor. Amém? Reverência amorosa a este Deus, submissão ao seu senhorio, aos seus mandamentos. Este é o segredo de sermos abençoados. Amém? E por que temos que obedecer e temer a Deus? Porque Ele é Criador de todas as coisas. Em Gênesis 1:1 diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. É por isso que eu tenho que temer a este Deus. Ele é Criador. Ele é Criador. O Salmo 24, do 1 e o 2 vai dizer, do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Pois foi Ele quem fundou-a sobre os mares e firmou-a sobre as águas. Louvado seja o santo nome do Senhor. Salomão fala muito de temor a Deus lá em Provérbios, né? Já em Malaquias capítulo 1, versículo 14 diz, maldito seja o enganador. O enganador só tem uma vida maldita.
Enganador tem uma vida maldita. Essas pessoas que ficam enganando aí, irmãos, com mentiras, dizendo que foi fazer uma coisa e foi fazer outra, dizendo que está num lado e está no outro lado, enganando, trazendo para o Senhor um sacrifício cheio de defeitos, não como aqui em Malaquias, né? Que hoje o nosso sacrifício não é mais aquele animal, não é este animal, né? Maldito seja o enganador que, tendo no rebanho um macho sem defeito, promete oferecê-lo e depois sacrifica para mim um animal defeituoso. Isso é Deus falando com Malaquias. Diz o Senhor dos Exércitos: pois eu sou um grande rei e o meu nome é temido, sou entre as nações. Né? Então, maldito é o enganador. Gente que vive na vida de enganador e estão aí pregando, estão aí fazendo campanhas e campanhas, não sei das contas, e não estão nem aí. Alguns pastores não estão nem aí, se está arrastando multidão para a igreja dele, e ele não está nem aí. Mas tudo isso, irmãos, teremos um dia que prestar conta a Deus. O enganador, ele tem uma vida maldita, mas o que teme ao Senhor é abençoado. Deus dá a ele sabedoria, Deus dá conhecimento. Ele não fica pedindo para Deus matar ninguém, nem o seu inimigo ele pede para matar, ele não pede riqueza, não pede bens. Ele está preocupado com as coisas de Deus. E Deus ali vai abençoando ele. Quando ele pensar que não, ele olha para trás e vê quantas coisas Deus tem feito na vida dele. Tá bom? No Evangelho de São João, capítulo 14, versículo 15, também na versão atualizada: se vocês me amam, obedecerão. Perdoe. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Em Provérbios 2, diz assim no verso 1: meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no coração os meus mandamentos. Verso 2: se der ouvidos à sabedoria e inclinar o coração para o discernimento. 3. se clamar por entendimento e por discernimento, gritar bem alto. 4. se procurar a sabedoria como se procura a prata e buscá-la como se busca o tesouro escondido. 5. então você entenderá o que é temer o Senhor, achará o conhecimento de Deus. Glória seja dado o santo nome do Senhor. Provérbios 3, 1 e 2. Meu filho, não se esqueça da minha lei, mas guarde no coração os meus mandamentos, pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos e lhe darão prosperidade e paz. Bom, o vídeo já está com 22 minutos e 41. Eu quero só concluir aqui, podia falar mais, mas só até aqui tá bom, senão o vídeo vai ficar muito comprido. Tá bom? Então, um conselho aqui para você. Tema a Deus, obedeça os mandamentos do Senhor. Isso vai trazer muito sentido para a sua vida. Quando nós tememos a Deus, temer não é ter medo, é obedecer, reverenciar. É reverenciar. Vida de renúncia, uma vida de presença na obra do Senhor, no evangelismo, nas doutrinas, trabalho de doutrina, consagrações, tudo isso, irmãos. Amar ao próximo como a ti mesmo, dedicação a Deus, irmãos. É estar diante de Deus, é muito bom, é estar diante dele, porque estar diante dele tem que ser um prazer, irmão, tem que ser um prazer. É você sentir na presença de Deus um prazer tão grande que você diz assim, é muito melhor do que estar em qualquer outro lugar. Isso é temer a Deus, irmãos. É muito mais prazeroso, porque tem muita gente que se sente melhor em outros lugares do que estar na presença de Deus. Tem que nascer de novo, irmãos. Amém? Quer entender mais sobre Deus? Conselho. Não sou Salomão, mas sirvo o mesmo Deus que serviu a Salomão. Quer conhecimento? Leia a Bíblia. Ore antes de ler, peça a Deus discernimento, que Deus vai te dar discernimento. Amém? Leia a Bíblia, estude a Bíblia. Alguém te chama para fazer alguma outra coisa que não seja ler a Bíblia, você diz só, aí você combina lá, faz só se vocês primeiro lerem a Bíblia comigo. Chame a turma para ler a Bíblia.
Não é para ficar fazendo fofoquinhas, fazer vídeos engraçados, vídeos, sabe, com deboches, rindo da cara dos outros, rindo sei lá, chame para orar, chame a turma para orar. Separa aí uma horinha para você buscar a Deus. Deus é um Deus relacional. O que é um Deus relacional? Ele quer e ama ter um relacionamento conosco. Se dedique à oração. Não existe oração poderosa, anote isso. Existe um Deus poderoso que age através das nossas orações. Homens, quando eu digo homens, estou dizendo também mulheres. Homens, seres humanos frágeis, mas que ora e que um Deus poderoso age através das nossas orações. Não existe oração forte. Eu vou fazer uma oração forte aqui, não. Forte e poderoso é o nosso Deus que age através das orações. Conhecimento de Deus faz com que você fale e entregue a Ele todo o teu caminho. Peça a Ele que te dê direção para você tomar o rumo certo, o caminho certo, né? E não se esqueça de pedir conselho quem é mais velho, quem está mais tempo na presença de Deus, seus avós, se você tem ainda, seus pais, se você tem ainda, seu pastor, a esposa do seu pastor, enfim, uma irmã, um irmão mais, que tenha mais sabedoria, mais vida, né? Mais experiência. Louvado seja o santo nome do Senhor. Então, é por isso que Paulo diz em Coríntios, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, verso 31, também na versão nova, assim quer vocês comam, ou algumas versões diz quer comais. Assim quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Amém? Então Salomão teve a sua vida na presença do Senhor. Mas Salomão também, e a gente tem que tomar um cuidado aqui, deixa eu abrir um parênteses aqui, que Salomão também teve tudo na vida. Tudo na vida. Mas parece que Salomão chegou a uma época que para ele nada fazia mais sentido, né? Porque tem muita gente que conquista as coisas que desejam, né? Deseja se formar, estuda, um trabalho que é bom, tem que fazer isso mesmo, se forma, né? Tem tudo o que desejam, né? Mas eu quero dizer para você, cuidado, nunca abra mão de Deus, nunca abra mão de Deus. Viva sempre para honrar e glorificar a Deus, temer e obedecer aos seus mandamentos, e tudo vai ter sentido. Você sempre vai reconhecer. E em tudo dá graça, porque essa é a vontade de Deus. Você vai reconhecer que tudo que você tem foi Deus quem lhe abençoou, lhe dando inteligência para se formar, né? Para ter o que você deseja. Talvez você não tenha tudo que você deseja, mas o que você tem é Deus quem te deu. Agradeça a Deus. Glórias a Deus. Então, nós devemos viver, nós somos criados para isso, para glorificar e honrar a Deus. Porque senão a gente vai ser apenas uma criatura desorientada no mundo que jaz no maligno, um mundo condenado, né? Mas se você viver para o que foi criado, ou seja, glorificar, honrar a Deus, vai ser com certeza uma potência nas mãos do Senhor. Então que Deus abençoe. Eu queria falar mais, mas é isso que Deus tem falado. Nós falamos na pregação de sábado, pela bondade do Senhor, sobre a vida deste homem extraordinário, o rei Salomão. Então que Deus te abençoe hoje e sempre. Faça-nos uma visita aqui na nossa igreja, Templo Provisório. Nós estamos até pedindo ajuda aí, nós colocamos aí um QR Code, um Pix, para que aqueles que desejarem abençoar esta obra, precisamos de um templo. Nós estamos pagando aqui luz, estamos pagando água, estamos pagando aluguel, mas ainda trabalhando e desejando a Deus que nós vamos ter um templo próprio, né? Ou um terreno, sei lá, nós estamos trabalhando para isso. Meus irmãos, sentir desejo no coração é bem-vindo, qualquer valor. E que Deus te abençoe. O endereço fica aqui provisório, Rua Fenícia, lote 16,
quadra 73, em Vilar dos Teles, São João de Meriti, Rio de Janeiro, Brasil. Que o Senhor te abençoe e te guarde nesse dia, no nome de Jesus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça salvadora do seu Filho Jesus, o nosso Senhor e Salvador, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todos que amam e aguardam a vinda do Senhor Jesus para nos levar para morar com Ele eternamente. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Tenham todos uma excelente semana na presença do Senhor. Amém.